Número 10. Quem achou, diga amém. Amém. O tema desta noite é esta aqui, ó. Volte para mim, Cristian. Vamos ler todos juntos? Olha lá o tema desta noite. No 3 eu queria que... Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Amém. Vamos lá. E mandou degolar João no cálice. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e a ela a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Pode sentar, glorificado a Deus nessa noite. Queridos, o capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, ele narra o final da vida de João Batista. João Batista, ele é um profeta, e o próprio Cristo faz esta colocação maravilhosa, dizendo que entre os nascidos de mulher não houve igual a João Batista, profeta, um homem que dedicou a sua vida a anunciar o caminho de Jesus, o caminho de Jesus. João, ele tem algumas particularidades, né? E é importante a gente saber, talvez você não saiba, mas ele é primo de Jesus. A diferença entre João e Jesus são quase 6 meses. A Bíblia vai dizer que João, ele anuncia a Cristo, anda com alguns discípulos, e a partir de um determinado momento, João entra na cidade, sai do deserto, e vai denunciar o pecado que está acontecendo dentro do reinado. O final é trágico, você conhece muito bem. A Bíblia nos diz que estava tendo uma festa, e Herodias, com a sua filha, ali, perde a cabeça de João Batista, por ser ele ter feito um ato de denunciar o pecado. A cabeça de João Batista é entregue num prato, numa bandeja. Queridos, que fatal esse final, que fatal, final triste. Eu fico imaginando, irmãos, olhando para esta palavra, e fico me perguntando aqui, talvez você venha se perguntar, onde é que estava Jesus nesse lugar? Porque nós vamos perceber que Jesus não está no mesmo ambiente da morte do primo. Antes de ser sentenciado à morte, João Batista fica no cárcere, esperando o julgamento até a decisão de cortar a sua cabeça. E é interessante nós olharmos algumas lições, e o tema desta noite aqui, que é como? Toma uma decisão. De uma forma simples, eu separei esse texto para falar no seu coração, que o Espírito Santo venha falar poderosamente. Jesus não vai visitar o seu primo. João Batista vai perder a cabeça, vai morrer. E acontece que do versículo de número 10 e seguir, a Bíblia nos vai dizer, irmãos, que após degolarem João no cárcere, e a sua cabeça ser trazida no prato e dado à jovem, ela levou para sua mãe.
E aí, irmãos, acontece aqui, nós já meditamos outra vez nesta passagem. Os discípulos peguem o corpo de João Batista, enterram o corpo de João Batista, irmãos, sepultam o corpo de João Batista, enterram o corpo e depois eles vão anunciar a Jesus. Depois eles vão até Jesus para falar com ele, para dizer: olha, João Batista morreu. E sabe, queridos, nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja. Quantas vezes nós estamos recebendo algumas notícias? Quantas vezes nós estamos recebendo alguns tipos de notícia que ela tem o poder de paralisar a nossa vida? Algumas notícias que nós recebemos que têm o poder de paralisar o seu chamado, paralisar o nosso ministério. Às vezes eu fico imaginando Jesus, irmãos, então de repente alguém chega e diz: olha, seu primo morreu, seu primo acabou de morrer. Só que não há nada de errado em anunciar que morreu. O grande problema é anunciar depois que enterrou. São pessoas que muitas vezes, irmãos, têm o prazer de anunciar coisas que já passaram. De pessoas que têm o prazer de fazer você viver no lugar do passado, de ficar no lugar do sepultamento, de ficarmos no lugar do enterro, ficarmos paralisados. Irmãos, e quantos de nós ficamos perplexos nesses lugares? Existem pessoas, irmãos, que elas não conseguem sair do lugar que elas estão. Sabe por quê? Porque o sepultamento já foi, mas a memória que as pessoas trazem sobre aquele assunto, ela ainda consegue ferir os sentimentos. E elas não conseguem se posicionar, igreja. Quem está entendendo, diga amém. Elas não conseguem se posicionar, sabe por quê? Porque elas estão ainda, elas estão ainda ligadas ao passado. E o passado continua falando no coração delas. E às vezes, queridos, nós não conseguimos evoluir, sabe por quê? Nós não conseguimos demonstrar muitas vezes carinho para o nosso filho. Nós não conseguimos demonstrar afeto pelas nossas esposas. Nós não conseguimos demonstrar afeto para os nossos maridos, porque lá na nossa infância ainda tem sepultamentos abertos, ainda tem covas do passado abertas sobre nós. E eu fico olhando, irmãos, esta mensagem. Olha, preste atenção se você ainda não entendeu. Olha para cá, porque é profundo isso. A Bíblia vai dizer, irmão Evanil, que de repente chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram avisar a Jesus, dizendo assim: olha, Jesus, sabe quem morreu, queridos? Nós precisamos tomar um posicionamento. Se já morreu, enterre, vá adiante. Se já sepultou, acabou, vá para frente. Se já passou, pegue as suas coisas e caminhe para o novo. Se Deus te chamou para esse lugar, vive esse lugar. Se Deus te chamou para o Brasil, para Cristo, é no Brasil para Cristo. Se Deus te chamou aqui, é aqui que vocês devem estar. Nós precisamos urgentemente sepultar algumas coisas que estão vivas, que já morreram. Estão vivas em nós, mas já morreram. Já morreram. Queridos, quem se lembra da passagem de Josué? Levante a mão. Josué foi chamado por Moisés, mas antes de Moisés, Lucas, quem chama Josué é o próprio Deus. Depois do capítulo de Deuteronômio, capítulo de número 38, versículo de número 4 ou 5, eu não me recordo muito bem, Jennifer, mas a Bíblia vai dizer que o povo chora por 30 dias a morte de Moisés. Eles choram, e Josué, Wesley, chorou, mas o capítulo 38 de Deuteronômio vai terminar para começar Josué, capítulo de número 1, e existe um capítulo novo esperando você para começar o novo amanhã.
Existem coisas novas esperando você para começar novas etapas. Nós precisamos terminar, encerre ciclos, aprenda a encerrar ciclos. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos. Acabou. Nós vivemos. E às vezes a gente gosta de dar uma passeada em lugares que Deus não quer que a gente vá mais. Queridos, olha para cá. Talvez você não entendeu, mas deixa eu explicar com calma. Em Josué, coloque para mim, Cristian, por favor, querido. Vamos ler na palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1. Olha só, irmãos, o que a Bíblia vai dizer. Josué, no primeiro livro de Josué, Deus vai falar com Josué. Queridos, olha para cá. Josué está abatido. Ele acabou de perder o maior líder de todos os tempos. Queridos, Paulo foi sensacional para você, né? Para mim, o personagem bíblico Moisés. Moisés se comunica muito com a gente, sabe por quê? Moisés mata o egípcio na pancada. Aí Paulo mandava matar, Moisés matava na mão. Moisés era mentiroso, Moisés era igual a gente, mentiroso. Mentia, não, é minha irmã, era mulher, mas é irmã, porque se eu não mentir eu morro. Era igual a gente. Mas a glória manifesta e Deus não falou com Paulo face a face, mas fala com Moisés face a face, como fala um amigo. Com qualquer um eu falo, com Moisés, o meu servo, eu falo face. Face to face. E a Bíblia vai dizer assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, dizendo assim, olha lá, Cristo: Moisés, meu servo, é morto, levanta, pois, agora e passa esse Jordão, meu querido, passa esse Jordão, porque o que ficou para trás desse Jordão era a história de Moisés. O que tem adiante do Jordão é a tua história. O que ficou para trás talvez foi um pouco das histórias dos outros. Queridos, eu louvo a Deus pelas histórias que passaram nesse ministério. Passou aqui pastores, pastor João, pastor outros pastores, passou vários pastores, fizeram a sua história, mas eu não posso colocar a minha história nas histórias deles aqui. Eu vim viver uma história nova com você. Nós precisamos fazer uma nova história. Está na hora de você entender que Deus está chamando você para passar esse Jordão, querido. E nós precisamos de uma vez por todas encerrar etapas. Aleluia. Irmãos, olha, nesta presença gloriosa que eu estou sentindo de Deus, eu tenho um recado especial do Espírito Santo agora para você. Agora. Você sabe por que muitas coisas não avançou? Você sabe muitas vezes por que você está trabalhando para aquele parente, para aquelas pessoas, e não está trabalhando para você ainda? Você sabe por que Deus está te chamando e ainda não colocou uma coisa gloriosa nas suas mãos ainda? Sabe por quê? Porque ainda você está vasculhando o passado, você ainda vive andando no passado, queridos. E Deus, Ele aparece dizendo assim, Ele aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele está dizendo: eis que estou fazendo uma coisa nova, porque Deus é Deus de coisa nova. Deus é o nosso Deus. Deus não é coisas velhas, Deus é coisa nova. E o Novo Testamento, Ele mesmo aparece dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Ele é um Deus de coisa nova. Ele é um Deus que quer mudar na sua história. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá no... Não, eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo, mas eu quero te encorajar. Você está perdendo de viver coisas novas. Eu quero dizer, irmãos, desde que eu pisei os meus pés aqui nesta cidade, eu tenho vivido coisas novas. Eu tenho enfrentado batalhas novas, batalhas de oração dentro da minha casa, que eu nunca enfrentei na minha vida. Os espíritos que estão aqui são diferentes dos que estão lá, são potestades diferentes, que eu ainda 1 ano e meio aqui na cidade estou descobrindo como o inimigo trabalha aqui nesse lugar, irmãos. Porque
Porque nossa batalha aqui não é contra pessoas, contra homens, a nossa batalha não é contra isso. E para a gente descobrir essas coisas, nós vamos ter que ir sepultando algumas coisas do passado. E principalmente notícias, queridos, que vêm do nosso âmbito familiar. Desculpe, mas é uma grande realidade. Talvez te assuste. Talvez te assuste, porque João Batista é parente de Jesus. E se tem alguém que pode mexer dentro do sentimento de Jesus, é João Batista. Você pensa que não dói uma mensagem dessa, irmãos? Existem mensagens que doem. Quem acredita, diga amém. Existem mensagens, irmão Geraldo, que vêm confrontando o nosso eu, e grande parte delas vem da própria família, vem de quem está conosco. O diabo sabe trabalhar este aspecto, querido. Vem, Jennifer, do namorado, vem da namorada, vem do casamento, vem do filho, vem do marido, vem da mulher. Vem, irmãos, não vem de um estranho. O diabo sabe que o estranho não tem poder. As mensagens mais afrontosas que nós vamos receber são mensagens da nossa família, são mensagens da nossa casa. Olha só, irmãos, leia comigo isso. Nós vamos voltar para outro texto, mas leia, porque é espiritual. Levante, pois, agora e passa tu e todo. Primeiro eu, depois passo os outros. Por isso que a gente não consegue abrir caminho. Por isso que as famílias têm dificuldade. Porque muitas vezes a gente quer que os outros passem em verdades que nós não estamos vivendo. E os outros não vão passar em verdades que nós não estamos vivendo. Não adianta eu vir aqui neste altar e ministrar coisas que eu não estou vivendo. Não adianta eu fazer coisas que eu não estou vivendo. Quem está entendendo, diga amém. O interesse do Senhor é muito mais que ministério. Ele está dizendo: Josué, eu tenho algo contigo, primeiro com você, depois com o teu chamado. Aleluia. E nós vamos ceiar daqui a pouco. Volte para mim, Cristo, Mateus 14. Escute isso agora para você glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 12, você que está com a Bíblia aberta, diz assim: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Jesus. E a Bíblia vai dizer assim no versículo de número 13: dê glória a Deus por isso, irmãos, porque Jesus, Bia, vai dar para nós uma grande lição, Fred, de como nós devemos fazer, Ana, como nós devemos efetuar. Ele vai dizer assim, André, e Jesus, ouvindo isso, saiu fora. Queridos, decida não viver mais em lugares de sepultamento, decida não viver mais em lugares de palavras do passado, decida não viver mais em situações que vão deixar você para baixo. Decida nesta noite que quando a palavra vier te abater, não permaneça mais nesse lugar. Tome uma decisão, não vive mais no lugar de sepultamento. Sai daí, querido. Sai desse lugar. Sai dessa palavra. Antes da mensagem chegar, ela chega, Marcelo, dentro do nosso raciocínio. Quem percebe, diga amém. Queridos, ainda dá tempo. Você já percebeu ou não? Quando você fica bravo, a gente já vai sem razão. Quem já percebeu? É o grande causador de briga, Fred, nesse último tempo é assim. A mensagem, irmã Marisa, ela vem e a gente já vai preparado para falar. Sabe por quê? Porque o nosso coração está preparado para jogar. Nós estamos preparados. Eu não é, igreja, eu não é. A palavra vem contrária e fala: o que ela falou? Aguarda. Nós já vamos, irmãos, perceba que o caminho até a gente ir é um caminho que você pode refrear. Pastor, quando vem eu não consigo. Sabe por que não consegue? Porque você aceitou permanecer nesse lugar. Queridos, nós precisamos sair desse lugar urgentemente. Pastor, como é que eu faço para sair urgentemente? A Bíblia vai dizer, Jesus ouvindo isso, retirou dali, de repente onde Jesus estava tem um barco. Aleluia, quem pode dar glória a Deus por isso? O barco aparece aqui. Não, pastor, onde que estava esse barco? Eu não sei. Eu só sei que esse barco, para mim, se chama providência. Toda vez que você quer mudar de lugar, de ambiente,
situação, que você não quer mais viver onde você está, tem um barco chamado graça para te tirar desse lugar e colocar você num novo lugar, não colocar você num lugar espiritual, colocar você num lugar maravilhoso. Tem já preparado por Deus. Pastor, o inimigo me prende, o inimigo quer me matar, o inimigo quer me matar nesse lugar, na depressão, na tristeza. Mentira! Tem um barco chamado graça esperando você. Quem pode dar não vai parar aí. Eu não sei, sabe por quê? Porque o medo me trava. E não é assim, tá? A psicologia tem uma forma de raciocinar isso. Existem síndromes de pânico, existem várias síndromes que travam a pessoa. E queridos, se a medicina está aí, quem sou eu para discordar da medicina? A medicina é forte, mas ela não é sobrenatural. A medicina dá diagnóstico. Deus modifica o diagnóstico dando a causa. Qual é a causa? É sangue. Qual é a causa? É a palavra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu vou repetir de novo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus não quer você enfermo. Deus não quer enfermar você. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer de te ver com medo. Deus não tem prazer em te ver acuado. Mas chegou a hora de você decidir se você quer viver ainda neste ambiente ou passar esta página para frente. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim, Bíblia, tem um barco lá. E ele entra no barco e sabe para onde ele vai? Num lugar deserto. E às vezes, queridos, eu escuto muita gente dizendo isso. Pastor, fui sair daquela situação, piorou, estou no deserto. Será que Deus não quer tratar você lá? Será que Deus não tirou algumas ferramentas de vocês para tratar você? Pastor, eu estou vivendo um deserto, que é só Deus. Olha Deus por isso. Quanto tempo você está lá? Você entrou lá faz 1, 2 meses? Ou você já faz algum tempo que está lá? Então você precisa entender se é Deus que te levou ou você que está permanecendo. Porque deserto de aprendizado é passagem, deserto de morada é erro. Nós precisamos entender que eu posso ir para um lugar deserto. Eu posso entender que Jesus está no lugar deserto. No lugar deserto. Eu posso entender que Jesus está no deserto. Aleluia. E nós podemos viver no deserto bem, queridos. Quem entende isso, diga bem. No deserto tem maná. E você sabe o que é maná? Alguém sabe? Maná significa o quê? O que é isso? Caiu o maná, mas alguém diz maná. Traduzido quer dizer, que é isso? O maná cai, alguém diz, que é isso? Maná. Maná é maná. Maná é o que é isso? E sabe onde caiu o maná? O maná caía assim, irmãos. Vocês não tinham força, o maná caía, eles abriam a porta de casa, levavam para dentro e eles se alimentavam. Só que tinha um dia da semana que ele não caía. E não podia guardar. Você está vendo que dentro daquilo que Deus oferece para nós, Ele tira um tempo de jejum entre você e Ele. Para que a gente não procure outra coisa a não ser o que Ele está dando. Para que você não se alimente de outra coisa que não seja nele. Hoje é sábado, não tem maná, que desespero. Eu preciso ouvir um profeta, eu preciso ouvir uma... Não tem desespero, o maná te sustenta. E o dia que ele não desce, eu me ausento da comida e escuto ele, não como nada. E é por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Queridos, que maravilha esta palavra para o nosso coração. Que maravilha nós olharmos, irmãos, e o deserto tem maná, diga maná. O deserto tem água da rocha. Tem sombrinha, gente, tem sombrinha, tem sombra na nuvem, tranquilo. Tem fogo de madrugada, dá para viver no deserto? Tá, sabe por quê? Porque a roupa também não gasta. Tá tranquilo para nós, tranquilo. Tem muito deserto encantando muita gente aqui, irmãos. E a gente vai vivendo nele tranquilamente, tranquilo, aleluia. Deus está falando com alguém. A gente vai vivendo ele, tranquilamente. E deserto é passagem, Canaã é melhor. A terra prometida é melhor. E a gente vai batalhando. Pastor, não. É as minhas guerras. Não é as suas guerras. É guerras que você não quer deixar de lutar. Não é as suas guerras. Pastor, mas eu sou assim, pastor, eu não consigo ter um tempo com Deus. Não, é prioridade. Tempo com Deus é prioridade. Quem consegue deixar? Quem fica aqui mais de 7 dias sem escovar o dente? Levanta a mão. Ninguém aguenta você, querido. Quem fica aqui mais de 7 dias sem tomar água? Levanta a mão. O corpo pede. Quem fica aqui mais de 7 dias sem comer? Não fica. Quem fica aqui sem passar um rolão mais de 7 dias? Ninguém chega perto de você. Pastor, o que o senhor quer dizer? O corpo pede necessidade. Por que a oração teu corpo não pede? São prioridades. E deixa eu terminar esse texto, porque nós vamos ceiar agora de uma forma maravilhosa. Mas perceba, irmãos, que Jesus quer muitas vezes levar você para um deserto. Mas esse deserto tem finalidade, sabe qual é? Apartar você. Apartar você. Escute, igreja, escute esse recado de Deus para a sua vida. Esse deserto, porque deserto tem finalidade. Deserto que tem passagem tem finalidade. E qual é a finalidade do deserto? Apartar você de quem você era. Jesus quer apartar da notícia ruim, de gente que só traz notícia negativa, de gente que só vive para baixo. E será que Deus não quer apartar vocês de algumas pessoas? Será que Deus não quer apartar você de antiga amizade que bebe, que te chama para uma droguinha, ou que sai mostrando vídeo para nós? Ou será que Deus não quer te apartar dentro do teu trabalho de pessoas fofoqueiras? Vem aqui, deixa eu te contar, vem aqui, vem saber de uma novidade, fofoca. Existem 7 abominações na Bíblia, e uma delas é a fofoca. 7 coisas que Deus abomina, e uma delas é gente fofoqueira. Vem cá, você ficou sabendo da última do ministério? Tem gente que é o plantão news, já sabe de tudo. Mas ele está assim, sabe por quê? Diz que, ele vive no telefone, é o disque, é o crente disque. Então diz que falou, diz que, mas nunca sabe de nada. Sabe por quê? Porque a fofoca também é uma mentira do diabo. A fofoca é uma mentira do diabo que enganou a humanidade, queridos. Entrou em Adão, entrou em Eva, pegou Eva distraída. Eva pegou o fruto e levou para Adão, e ele sabe o que ele fez, irmãos? Ele comeu. E sabe o que ela tinha feito antes dele? Tinha comido antes dele. Sabe o que ela faz com ele? Come 2 vezes. Porque depois que uma vez que a mentira do diabo entra em nós, a gente repete os mesmos pecados. A gente vive repetindo as mesmas coisas. Até que Deus aparece. E o que o homem faz? O que ele faz, irmãos? Adão, ele aparece, irmãos, cara de pau. Ele aparece, irmãos. Por que ele se esconde? O pecado vem fazendo isso com a humanidade até hoje, irmãos. As pessoas pecam, em vez de elas largarem Satanás, elas dizem: pastor, eu não vou mais na igreja, tá?
Aqui é o lugar de Deus te curar. Aqui é o lugar de Deus transformar você. E aqui eu quero terminar, irmãos. Quem sabe Deus não está te apartando de algumas coisas. Quem sabe Deus não está te apartando do teu passado. Porque eu tive um passado difícil, irmãos. Eu tive. Meu pai foi agressivo demais conosco. Eu lembro de pequeno que meu pai nos batia, né? E a minha mãe não assistia porque ela estava trabalhando. Eu lembro que quando ela saía, ele falava: ó, vocês vão apanhar. E se a sua mãe ficar sabendo disso aí, amanhã vocês vão apanhar mais. E queridos, aqui eu não quero dar de coitadice espiritual, e por causa disso eu fui para as drogas. Não, irmãos, tem gente que sofre muito mais que isso, é cristão desde berço. Eu fui para as drogas porque foi sem vergonhice mesmo, às vezes. Carência. Buscar um mundo que não tinha dentro da casa. Às vezes tinha isso, mas não foi por causa disso só. Sabe o que está faltando? Está faltando isso, irmãos, porque eu me lembro um dia que eu tive um encontro com Deus, e lá naquele encontro com Deus, pastor Marcos, eu lembro da figura de um homem que entrou e assim, e pegou na minha mão, irmãos. Eu não sei quem teve esta revelação, porque assim, eu tenho certeza que não foi coisa de homem. Pastor Cristiano, ele me pegou na mão, me deu um abraço e falou esta palavra que desmontou o meu coração por dentro. Ele disse assim: eu vou te dar um abraço de pai, e você solte tudo que estiver aí. Solta tudo. Irmãos, eu fui soltar no abraço, eu disse: a minha voz saiu pelo olho. Eu tinha certeza que eu estava curado. Eu era um pregador da palavra, mas eu estava ferido. Eu estava carregando mágoas do meu pai dentro do meu coração. E aí eu abracei, irmãos. E quando ele falou: fique em paz, Jesus é teu pai, é muito parecido com o teu testemunho dele. E aí eu entendi que eu tinha que sepultar o meu pai, porque ele estava muito vivo ainda dentro do meu coração. Depois que eu fiz isso, nunca mais sonhei com meu pai. Sepultei da minha memória. Hoje eu trago memórias boas. Minha mãe vem e a gente conversa sobre coisas boas. Quando minha mãe vinha, ela dizia: a senhora não sabe o que ele faz. Dores ainda. Sabe, queridos, às vezes Deus quer te apartar desse passado. Quem está entendendo? Nós vamos cear. Não dá mais para cear com algumas mágoas no coração. Pastor, mas ele fez muita coisa, mas não vai mais viver aí, querido. E aí, irmãos, olha só no versículo 14. Jesus, quando saiu, viu uma grande multidão, e eu termino aqui. Possuído de íntima compaixão para com ela, curou, ferido. Porque você muitas vezes não vai ter tempo para parar, irmãos. Ministério é trocar o pneu com o carro andando. Tem dias que eu vou estar ministrando, e quantas vezes eu discuti com a pastora, e antes de subir neste altar, mesmo estando com a razão, eu pedi perdão para ela, porque isso é reino. Jesus conta conosco, não com as nossas humanidades. Quem está entendendo, diga amém. As nossas humanidades nós deixamos na nossa casa, nós deixamos lá embaixo. Jesus, nós trabalhamos, nós fazemos, nós morremos por esta causa aqui, queridos. O reino não vai parar para a gente se curar, irmãos. Ele vai afastar, mas depois ele vai mostrar para nós, Raquel, que tem muita gente enferma precisando de nós. E nós precisamos disso. É enfermo, mas é dele. Curou os seus enfermos. É enfermo, mas é de Jesus. Está na droga, mas é de Cristo. Hoje está na prostituição, Tom, mas é de Jesus.
Nossa, como cantava? Não, ainda canta, só está em uma situação, mas é de Jesus. Porque quem é de Jesus é de Jesus. Nós vamos cear agora. Nós precisamos decidir não viver mais em alguns lugares. Nós precisamos decidir não receber mais palavras que não nos decida nesta noite coragem. Ou ser levantados. Eu sou dele.